quais são as principais deformidades cranianas? Então temos dois tipos, a plagiocefalia e a braquicefalia. Lembrando que antes da gente determinar que uma deformidade craniana é posicional, a gente tem que excluir uma craniossinostose verdadeira. Bom, então quais são os dois tipos das posicionais? A plagiocefalia é aquela deformidade assimétrica, em que, em geral, a gente tem um dos lados da cabecinha achatado. E isso faz com que o mesmo lado lá na frente, a testinha, fique proeminente e que tenha alteração na altura das orelhinhas e alteração nos olhos. Em geral, a plagiocefalia anterior, ela tem a ver com um torcicolo congênito, ou às vezes, se não é um torcicolo clássico, a criança apresenta algum tipo de contratura, algum tipo de dificuldade motora de um dos lados do pescoço. Já a braquicefalia é a deformidade simétrica que a gente chama. Ela é um achatamento posterior, bem simétrico. A cabeça fica com essa parte bem retinha, bem retificada. Nesse caso, em geral, a gente não tem grandes alterações frontais, só que o diâmetro da cabecinha da criança fica aumentado no látero lateral e fica diminuído no antero posterior. Para a gente fazer essas aferições, a gente usa essa ferramenta aqui. Então, para a braquicefalia, a gente faz o seguinte: a gente avalia a distância antero-posterior e a distância látero-lateral. Já para a plagiocefalia, a gente vai avaliar as diagonais. Então, as duas diagonais. Então, a gente faz aí uma continha e a gente vai determinar o índice de gravidade. Por que eu tô falando isso? Porque o tratamento ele vai depender muito do quão grave tá essa deformidade. Então, em geral, para medidas mais leves, para deformidades leves, a gente faz tratamentos conservadores. Quais são os tratamentos conservadores? Então, o primeiro de tudo é o reposicionamento. O que quer dizer isso? Então, nas sonecas durante o dia, a gente pede para os pais colocar o bebê a dormir de um lado, depois de outro. Claro que no sono noturno, sempre é indicado dormir de barriguinha para cima. Então, no sono noturno, eu não indico fazer esse reposicionamento, tá? Porque deitar de barriga para cima diminui a chance de síndrome da morte súbita do bebê. Então, a gente faz o reposicionamento durante o dia. Além disso, tá indicado fazer o tummy time. Então, o tummy time, que é o tempo de barriguinha para baixo, no chão, no tapetinho, às vezes no colo dos pais, né? As variações que vocês acharem que funciona melhor com o bebê de vocês, mas pelo menos 30 minutos por dia. Eu sempre falo aqui no consultório. O ideal é a gente fazer até mais que isso, mas 30 minutos é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, se o bebê tá com uma deformidade craniana, precisamos fazer esse tummy time. Não precisa ser os 30 minutos seguidos. Pode ser 5 minutos, porque tem muito bebê que fica desconfortável, que chora. Então, assim, a gente pode espaçar, mas temos que fazer. Outra coisa, se o bebê tem uma contratura muscular, tem um torcicolo congênito, não adianta nada a gente forçar o reposicionamento, fazer o tummy time e não resolver essa contratura, esse torcicolo. Então é sempre indicado procurar um fisioterapeuta ou um osteopata para fazer esse tratamento e acompanhamento. Em formas mais graves, existe a órtese craniana, o capacetinho. Em geral, eu indico para situações em que, ou o bebê já está muito velho e chegou aqui muito tarde e a gente tem um índice importante, então eu já ofereço para os pais o tratamento de órtese, ou 2, o bebê já tentou fazer pelo menos 1 a 2 meses de tratamento conservador e não teve uma boa resposta. Então, nesses casos, a órtese craniana é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Esses casos de deformidade vêm sendo muito frequentes. A gente ainda da ciência não está sabendo muito ao certo o porquê. Então, comenta aqui embaixo se seu filho apresentou alguma deformidade craniana.